A mestra de cerimônias que estava lá do lado foi para a cabine, olhou e falou assim... É o papel, vai no papel. Aí eu... What? E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho do Tecla SAP. Vai começar agora mais um episódio do Cabine 2, um podcast em que eu recebo profissionais para falarmos sobre interpretação de conferência ou tradução simultânea, que é o termo mais popular também, como você preferir. Falamos também de aprendizado de idiomas, curiosidades da profissão, mercado de trabalho, muitas coisas interessantes. Eu tenho certeza que você vai adorar o papo de hoje. O Cabine 2 é um oferecimento da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência. Mais informações sobre a associação, um link aqui na descrição. E também um patrocínio do programa Textos Mastigados com IA, um curso online aqui do Tecla SAP mesmo. Também informações aqui com link na descrição. O Cabine 2 conta com o apoio dos estúdios Vida Moderna. É isso. Hoje eu tenho a honra de receber a colega Cecília Matos. Olá. Que maravilha. Tudo bem, Ulisses? Tudo ótimo, tudo ótimo. A Cecília é mestre em interpretação de conferências pela Universidade de Leeds. Bacharel em letras, com habilitações em português e inglês pela USP. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Cecília, seja muito bem-vinda. Obrigada. É como a carioca Cecília Matos foi parar na USP. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui no Cabine 2. Já assisti o primeiro episódio com o Jaime, achei o máximo, adorei. Então, fiquei realmente muito honrada pelo convite. Maravilha. Obrigada. Seja muito bem-vinda. E eu sou uma carioca, mas eu sou uma carioca meio falsa, já tenho que dizer logo de cara. Apesar Como de assim? que, assim, eu nunca vou dizer que eu sou paulista, assim, não consigo, tá? Mas eu nasci no Rio. Morei lá até os 4 anos de idade, Depois me mudei com a minha família. Meu pai era sempre transferido, ele trabalhava numa empresa que tinha sede em várias cidades do Brasil e ele era transferido para liderar os projetos de engenharia, ele era engenheiro, e a gente foi se mudando com ele, então. E então, aos 4 anos, me mudei para Volta Redonda, depois fui para Petrópolis, depois fiz uma participação especial rápida em Salvador. Olha só. Um aninho lá. E cheguei em São Paulo com 8 anos. Ah, ok. Então, eu tenho muito mais quilometragem rodada em São Paulo do que no Rio, para falar a verdade. Entendi. Então, estudar na USP foi uma consequência natural. Você morava aqui Isso. e acabou indo lá. E por que letras? O que te levou a... Eu sempre fui fascinada por idiomas, sempre amei. E tem até uma história curiosa que a minha mãe conta, que quando eu era pequena, assim, que as pessoas perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Eu falava poliglota, sendo que eu só sabia falar português. E olhe lá. E olhe lá, exatamente. Que sensacional. Então, assim, sempre tive esse fascínio por língua, por viagem, por culturas, sempre amei. E tem alguma explicação para isso? Não, nenhuma. Nasceu de maneira espontânea? Veio comigo, assim. Que idade você tinha quando você pensou em estudar inglês, quando começou a ter consciência do que precisava fazer para ser, de fato, poliglota? Poliglota, né? Na verdade, não fui eu que pedi, veio da minha mãe mesmo, falou, vamos colocar vocês no inglês, eu e minha irmã, que somos de idade muito próxima, eu tenho uma irmã que é 1 ano só mais velha do que eu, ela falou, eu tenho uma prima aí que dá aula de inglês e está na idade de vocês começarem a fazer aula de inglês, então vocês vão entrar na aula de inglês com a minha prima. Uma prima distante, sei lá, de 2º, 3º grau, não sei direito. Mas que idade vocês tinham, né? Eu tinha uns 11 e a minha irmã 12, eu acho. Por aí. E era gostoso? Acho que aula? foi na 7ª série. E a gente foi também com as minhas primas. Uma que era exatamente da minha idade, um pouquinho mais nova que eu. A gente era do mesmo ano. E uma que era 1 ano mais velha que a minha irmã. Então, éramos nós 4 e a gente se divertia tanto. Era fenomenal. Inclusive, essa professora era engraçadíssima. Ela jura que ela é bruxa. E a casa que a gente tinha aulas era... Na verdade, era a casa dela, onde ela morava. E lá no fundo, ela tinha um anexo, assim... em que ela montou todo para as aulas de inglês, então tinha TV, onde a gente via os filminhos, não sei o quê, e ela tinha uma vassoura atrás da porta, porque ela ia para a Convenção das Bruxas,
Interessantíssimo. Que mundo mágico. Você teve a sorte de entrar nesse universo. Gente, foi demais. E a gente ria tanto, nós 4, porque aí ela falava pra gente fazer, tipo, diálogo com dramatização e tal. E a gente inventava uns diálogos bizarros, nós 4, e ria. Então, assim, sempre foi o aprendizado de inglês, para mim, conectado com muita coisa legal. Um universo meio mágico e fenomenal. Que bom, né? Fica a dica para quem está começando, né? Tentar, se não é possível encontrar esse universo mágico para você poder mergulhar, assim, tentar encontrar alguma coisa que te dê prazer, que te dê alegria, que te dê satisfação, para facilitar esse processo de assimilação de um idioma novo, que não é brincadeira, não é fácil. Não é fácil. Muito legal. Você lembra das atividades assim mais voltadas assim para o ensino de inglês que você fazia, que você gostava? Tinha muita coisa com música? Algum tipo de role-playing, encenação? Então, a gente fazia esses role-plays que eu falei para você, né? Com encenação, a gente criava o diálogo. Então, a gente sempre colocava alguma piadinha interna e tudo. Era muito divertido. E a gente assistia um videozinho também, acho que chamava Big Muzzy. E ele falava, I'm Muzzy, Big Muzzy. O negócio também ficou bem marcado para mim. Era uma historinha de um monstro, uma coisa meio estranha lá, que é um vídeo didático mesmo, feito para ensino de inglês para crianças e adolescentes. Assim. Mas com aquele aspecto lúdico que atrai as crianças e faz despertar esse gosto, né, esse interesse. Era engraçado. A gente achava meio infantil demais, mas a gente ria com ele. Era ótimo, legal. Aprendia, né? Que era o que é mais importante, né? O interesse. Legal. Quando foi que você percebeu, Cecília, que o idioma poderia se tornar profissão? Demorou, viu? Aí eu comecei a fazer essas aulas de inglês e quando chegou no colegial, eu falei para minha mãe, quero fazer um intercâmbio, quero morar fora, quero viajar. E ela falou, mas intercâmbio, muito tempo, você vai aguentar, somos muito próximos na família, tudo. A minha irmã mais velha não quis fazer, então assim, eu seria a primeira da família, não tinha essa tradição também de primos ou pais ou ninguém ter ido. Ok. Você já tinha que idade nessa época? Aí foi quando eu entrei no ensino médio, no colegial, né? Tá. Eu comecei a falar sobre isso quando eu tinha uns 15 anos e fui com 16. É uma decisão importante, né? Para a família, para os pais, imagino, uma filha menor de idade, num país assim distante. Você foi para onde? Eu fui para os Estados Unidos, para Oregon. Olha só. Ali em cima da Califórnia. Noroeste, lugar espetacular, pelo que a gente vê de imagens. Eu acho que eu nunca estive em Oregon. Uma paisagem linda. Mas saí de São Paulo e fui morar numa fazenda. Tínhamos 2 cavalos. A gente pegava o ônibusinho amarelo para ir para a escola, que era na cidade vizinha, porque a minha cidadezinha era tão pequena que não tinha a high school. Olha só. Então a gente tinha que ir para a cidade vizinha, que era meia hora de distância só. Mas, assim, uma experiência bem legal, bem diferente. Choque de cultura, uma outra realidade. Estava acostumada com cidade grande, né? Com as facilidades, Isso, e todo mundo achando que eu tinha vindo da selva, do Brasil, aquela falta de conhecimento, né? Mas eu falava, não, eu que estou chegando aqui no meio de uma fazenda. Tipo, aqui é a selva, eu vim de São Paulo, selva de pedra, né? E quanto tempo você ficou lá? Fiquei 6 meses. O inglês decolou? Nossa, foi demais. Não tinha contato com ninguém que falasse português, né? E na época a comunicação não era tão fácil assim também com o Brasil. Não tinha como manter um contato tão próximo, assim, tão constante com a família. Então a gente escrevia carta. Tinha internet, mas a internet era um computador da escola. A gente tinha computador com internet em casa, mas lá ainda não tinha em todas as casas. Olha que loucura, né? Disso. Então eu fiquei totalmente imersa na cultura, no idioma. E eu lembro que em 2 semanas eu estava sonhando em inglês. Eu lembro que eu acordei assustada, falando, nossa, eu sonhei em inglês, assim. Foi um marco para mim. Que espetáculo. E a partir daí foi galopante, assim. E na volta, o que você fez para manter? Porque acho que é um equívoco comum que muita gente comete. Vai para o exterior, faz o intercâmbio, volta com o inglês maravilhoso, ou bem melhor do que estava quando foi, mas quando volta, cai na rotina de antes
e esse avanço acaba se perdendo no tempo. Né? O que você fez para evitar que isso acontecesse? Nada, eu caí nessa rotina, eu voltei e parei com o inglês, até porque na escola a gente tinha ainda a opção de escolher inglês ou francês como idiomas para aprendizagem. Eu falei, inglês eu já sei, quero aprender francês. Aliás, eu tinha aquela meta de ser poliglota, né? Então eu tinha que começar. Tava buscando o sonho. Aliás, antes de ir para o intercâmbio, eu já fazia o francês da escola, porque como eu já fazia o inglês fora, eu falei, não, já vou diversificar um pouco, então eu já fazia o francês lá. E quando eu voltei, continuei com o francês e parei totalmente o inglês, assim. E, inclusive, aí fiz o terceiro do ensino médio, me formei e fui estudar psicologia, que uma coisa... Não sei porquê, não me pergunte. Isso não estava no currículo, não li. Não estava lá. Conta essa história. Eu não sabia exatamente o que prestar de vestibular. Estava me formando ali com 17 anos ainda. E falei, o que eu vou estudar? Eu tinha feito uma optativa no ensino médio de psicologia. Achei bem interessante, fascinante. Adorei ler Freud, Jung. Falei, vou então para psicologia. Mas comecei a fazer o curso e não estava me vendo dentro de um consultório, trabalhando ali no dia a dia, ouvindo só... Também acho que acaba sendo uma rotina pesada, né? Você vivendo ali os problemas dos outros e tal. Pensei em ir mais para a área social, de repente, mas eu falei, não vai dar dinheiro. Uhum. Não estou curtindo tanto o curso. Enquanto isso, o inglês estava meio dormente, assim. Você continuou estudando, dormente. Ficou meio... ficou dormente. Parado, tá. Aí o meu pai virou para mim e falou assim, eu acho que você devia prestar letras. Isso enquanto eu fazia a faculdade de psicologia. Olha só. Eu falei, mas eu vou fazer letras, o que eu vou fazer com letras? Estudar... Você não queria dar aula, não queria... Não queria dar aula de inglês. Nunca deu aula de inglês? Dei a faculdade inteira. Para ajudar... Depois, arrumar o dinheirinho da cerveja do fim de semana, de repente, foi né? maravilhoso. Viajei pra caramba com as aulas de inglês. Foi super legal. Aprendi muito dando aula de inglês também. Claro, a gente aprende muito. Mas não era o teu objetivo profissional? Não era. Nunca quis. Nunca fui muito paciente para dar aula para quem não está a fim de aprender, sabe? Isso principalmente pensando em crianças e adolescentes, né? E o bom foi que o período que eu realmente dei aula, que foi durante a faculdade, eu dava aula para adultos. Então, é bem diferente. Aí é bem diferente. É pessoal interessado, né? E você decidiu acatar o sábio conselho do teu pai? Eu falei, mas e aí, o que eu vou fazer? Ele falou, não importa, faz as duas ao mesmo tempo. Você tem tanto jeito com idiomas, você vai tão bem. Vai fazer a faculdade, ver o que acontece. Cara de visão, hein? Já gostei dele, hein? De visão. E eu sempre esperei do meu pai o contrário, assim, que ele falasse, não, tem que estudar... advocacia, né? Vai fazer direito, medicina ou engenharia. Ele era engenheiro. Isso que eu te pergunto, um cara bem prático, né? Mas não, foi dele que veio a sugestão. Então, mas está aí explicado, né? Um cara prático, ele está observando, está analisando e está te dando a resposta que ele acha que é mais adequada para você. Deduzo que esse foi o raciocínio dele, né? E usar os talentos, né? Estava certo. Aí eu entrei na letras e amei. Aí fiz 6 meses os dois ali, letras e psico, e aí larguei a psico. Tchau, tchau. Que maravilha. Quando eu vi que era aquilo que eu queria. Que maravilha, que maravilha. E aí foi fazer letras na USP e aí se sentiu em casa, né? Eu lembro que quando eu fui fazer... Eu tinha feito várias faculdades também, fiz várias, né? Eu tenho muita iniciativa, né? Pouca acabativa. E eu lembro que quando começou o curso da Alumni, que eu fiz, o curso de formação de tradução... Não, curso de formação de tradutores e intérpretes da Associação Alumni. Eu lembro que nas primeiras aulas, assim, eu falava... me achei. Porque eu fazia os outros cursos e via gente assim, interessada nas matérias. Eu fiz, por exemplo, propaganda e marketing na ESPN. Uau, que legal. Então, tinha no grupo de trabalho, assim, um cara que já trabalhava numa agência, outro garoto que gostava, desenhava bem, tinha um cara que era funcionário de uma agência já trabalhava. E eu fazia as coisas assim, sabe? Você se sente um peixe fora d'água. Aí quando começou o curso da Alumni, eu falei, agora me achei. Que acho que é o que você deve ter sentido na USP, né? Na Letras. Não tanto. Na Letras eu curti muito fazer o curso, assim, toda a bibliografia, tudo que a gente lia lá, muito legal. E eu estava aqui na área
que eu sempre curti, né, dos idiomas e tudo. Mas quando eu entrei na cabine pela primeira vez, aí sim me deu esse clique aí que você está falando também. Ok. E demorou, porque letras na USP não tem esse foco prático. Letras na USP tem foco de pesquisa, eles querem formar pesquisadores, professores, o pessoal que vai seguir a carreira acadêmica. E nunca se falou de interpretação de conferência na USP. Eu me formei em letras, inglês, português, sem nunca ter tido uma matéria de tradução, nem escrita, muito menos oral. Como chegou a interpretação para você? Quando que você falou assim, eu quero estudar interpretação? Aí, então, bom, foi lá na faculdade de letras, estava feliz com a faculdade. Eu dava aula de inglês, ali na ECA mesmo, na Escola de Comunicação, e tinha o Centro de Idiomas, eu dava aula lá, e foi ótimo, porque aí eu montava o meu horário do jeito que eu queria, ganhava o meu dinheiro dando aula de inglês, jogava o meu futebol lá na FEFELESTE com a minha turma maravilhosa, e fazia faculdade, tudo lindo, até eu me formar. E quando eu me formei, eu falei, e agora? Agora vai começar a vida de verdade, né? Não quero dar aula de inglês, não é isso que eu quero para a minha vida. Agora que eu me formei, então eu tenho que descobrir o que eu quero. Se não é dar aula de inglês, o que é? Aí eu falei, ai, cara, que erro fazer letras. Porque a galera que eu conheço, que entrou na faculdade junto comigo, que fez administração, que fez não sei o quê, está aí ganhando bem no mundo corporativo. Já todo mundo empregado. Empregado. E eu estou aqui ainda ganhando por hora, nessa coisa mais informal. Patinando. O que foi maravilhoso durante a faculdade, mas que depois que eu me formei, eu falei, agora eu tenho que encontrar alguma coisa. Aí uma amiga minha falou, minha irmã está trabalhando numa multinacional de comércio exterior e tal, e ela quer gente que tenha outros idiomas. Você não está interessada? Eu falei, tô. Vamos lá. Aí eu fui fazer a entrevista. Entrei, ela queria basicamente gente que falasse idiomas para poder ficar em contato com os outros escritórios ao redor do mundo. E eu trabalhei lá exatamente 1 ano. Porque aquele mundo corporativo, aquela coisa de entrar boiada e punch bater cartão. The clock. Tipo, aquilo para mim, assim, era dolorido. Não me adaptei nem um pouco e eles queriam que a gente fizesse um serviço mais repetitivo, qualquer coisa que eu questionava para ver algum outro processo não era muito bem-vindo e eu sempre fui criada para questionar as coisas, para pensar, para criticar. E quando eu via um processo que eu achava que não estava funcionando bem, eu queria questionar, mas isso não era muito bem recebido lá. Então, depois de 1 ano, depois que eu tirei as minhas primeiras férias, eu falei, não vou voltar, não. Não quero. Aí eu falei, posso voltar a dar aula de inglês? Não tem problema. Melhor do que ficar aqui nessa coisa não pensante. Assim. Esse negócio de fazer um trabalho repetitivo não pensante, não curti. Aí eu fui procurar outras oportunidades e vi um concurso para a USP. Eu amava a cidade universitária, ali perto de casa, aquele campus maravilhoso. Falei, vou tentar. Era uma vaga só para trabalhar no Instituto de Estudos Avançados da USP. E eles também queriam alguém que tivesse inglês fluente, porque eles estavam num esforço ali de internacionalização do Instituto. Queriam começar a traduzir a revista Estudos Avançados, que é o periódico científico que eles têm lá. Queriam ter um site em inglês, começar a chamar mais professores visitantes de fora. E queriam alguém, então, com inglês fluente para fazer isso. E eu fui fazer o concurso e passei na única vaga. Que maravilha. Maravilhoso. Um trabalho ainda meio burocrático, mas num outro ambiente, deduzo. Totalmente diferente, ali com a vista para a Praça do Relógio, aquela cidade universitária, perto de casa. Não, eu achei maravilhoso. E seria realmente muito maravilhoso. Eu acho que eu até estaria lá, possivelmente até hoje, se eu não tivesse descoberto a interpretação. Mas como chegou? Como foi que você descobriu? Aí, bom, no Instituto de Estudos Avançados da USP, eles falaram, olha, a gente tem uma verba aqui para curso de funcionários. Você não quer fazer? Aí eu falei, eu quero. Aí descobri um curso que estava tendo lá sobre CAT Tools na Letras. Me inscrevi, o Instituto pagou, fui fazer. Explica o que é CAT Tools para quem não sabe. É Computer Assisted Translation. São softwares de tradução que te ajudam com
banco de dados de glossário, divide o texto em trechos. É Google Translate antes do Google Translate. Antes, exato. Boa. E aí curti muito esse curso, comecei a fazer outros cursos relacionados à tradução lá, e foi lá que eu descobri o curso de interpretação da PUC. Ah, você fez a PUC direto. PUC Aí eu fui São fazer Paulo. PUC São Paulo. Explica um pouquinho do curso também para quem não sabe. Também a PUC São Paulo, você falou, né, do curso da Lumine, você já mencionou o curso aqui no podcast, e o da PUC é bem parecido, mas eles não têm a parte de tradução escrita. O foco lá era só interpretação de conferência mesmo, né, que quer dizer interpretação simultânea e consecutiva. Curso de 2 anos também, não é? 2 anos de duração. Como o da Alumni. Isso. E aí, você já na primeira vez que você foi à cabine ainda dentro do ambiente controlado da escola, você já se encantou? Foi isso? Nossa, eu me apaixonei. Eu falei, era isso que eu estava procurando a minha vida toda. É adrenalina, era para né? isso que eu... É a adrenalina, né? Aquela coisa que parece que as palavras vão chegando, tipo Tetris, aí vai chegando, você tem que ir montando, criando, e você tem que... Excelente descrição, é Tetris, é um Tetris. É um Tetris, não é? E você sabe que vai vir aquela coisa torta. Você vai mudando a ordem da sintaxe, vendo como se encaixa melhor, como que faz. E eu acho que é uma adrenalina deliciosa. É bem isso mesmo, é bem a sensação essa que eu tenho também. Depois de tanto tempo, né, traduzindo, você também já tem alguns bons anos na profissão, a adrenalina não diminui, né? Vai 15 anos. Não diminui, né? O nervosismo diminui um pouco. Eu lembro que no começo eu tinha dor de barriga antes de entrar em todo o trabalho de verdade. Então me conta. Agora eu não tenho mais, graças a Deus, mas a adrenalina continua. Me conta então desse primeiro trabalho, a primeira experiência profissional. Lógico, aqui vem uma ressalva que eu faço, para quem não está acostumado. A gente fala de trabalho agora sem mencionar cliente, sem mencionar colega. A gente mantém, preserva o sigilo profissional. Mas fique à vontade para falar o que você quiser desse primeiro trabalho que você puder falar. O meu primeiro trabalho como intérprete mesmo foi depois que eu voltei do curso de Leeds. Eu ainda não contei essa parte, né, do curso. Tá bom. Mas eu fiquei bem nervosa mesmo assim. Quando que entrou, então, esse curso que você foi fazer em Leeds? Foi depois da PUC? Foi. Assim que eu entrei na PUC, eu falei, realmente é isso que eu quero para minha vida. Quero ser intérprete de conferência. E eu falei, quero estudar fora de novo. Eu tinha feito o intercâmbio, como eu te disse, mas eu ainda tinha esse bichinho da viagem, da experiência fora, dentro de mim. E eu falei, tem que ser agora, porque aí eu já estava com uns 26 anos, mais ou menos, e eu falei, não, quero morar fora, então tem que ser agora, porque depois vai casa, tem filho, não sei o que, as coisas desandam e não ficam mais sob nosso controle, né? Muita coisa. E aí eu falei, então eu quero ir para um país de língua inglesa, que tenha um curso reconhecido pela AIC. Vou procurar. Fui lá no site da AIC, que tem uma lista de escolas reconhecidas por ela, né? Que eles falam que são escolas de alto nível. Tem uns requisitos lá. Credenciamentos. Eles estabelecem, E foi super difícil encontrar um curso que tivesse a combinação inglês-português num país de língua inglesa. Foi dificílimo. É pouco comum mesmo, né? É pouco comum. Geralmente quem vai para fora estudar tem que estudar inglês e outro idioma estrangeiro. Espanhol, francês. É bem comum, Então, tinha em Lisboa, eu acho, em Portugal, não queria ir para Portugal, queria aprimorar um pouco mais o inglês, e aí encontrei esse de Leeds e resolvi fazer o processo seletivo. E tinha acabado de me casar, falei, e aí, vamos? Quero ir. Ele falou, vamos. Eu falei, você vai junto? Que legal. Ele falou, vou. Falei, então vou me inscrever, só que se eu passar, a gente vai ter que ir. Ele falou, se inscreve. Aí fui fazendo o processo seletivo e foi muito legal, assim, parece que o universo conspirou a favor, com muito esforço do meu lado também, mas sabendo aproveitar as oportunidades, mas com muita coisa legal rolando. Então eu consegui, por exemplo, uma licença sem prejuízo de vencimentos, né, uma licença remunerada do meu trabalho na USP,
lá no Instituto de Estudos Avançados. Que bacana isso. Porque eu estava indo fazer um curso que estava mais ou menos relacionado com o meu cargo lá. Então, eles estavam investindo no funcionário. Consegui uma bolsa de 100% para fazer o curso de leads. Eu ia vender meu carro, ia pagar como desse. Estava totalmente disposta, mas não precisei. Não precisou. Porque eu me inscrevi também em várias bolsas lá. Primeiro eu tinha conseguido uma de 10%. Falei, tá bom, já ajuda um pouco. Mas aí depois eu consegui essa de 100%. E a professora que participou da banca, que analisou quem ia receber a bolsa, era uma professora do curso de português lá de Leeds. E ela adorou o meu currículo. E já antes de eu sair daqui do Brasil, ela já me ofereceu um trabalho como monitora do curso de português lá da graduação. Ou seja, mesmo se não tivesse a bolsa integral, você já tinha uma fonte adicional de renda lá. De renda. Que espetáculo. Então foi super legal. Eu tinha a minha renda daqui do Brasil, que quando você divide lá, faz o câmbio, torna-se quase nada. Mas aí eu tinha o meu trabalho lá e a bolsa. Claro. Facilitou tudo. Segurança, tranquilidade para poder estudar, dedicação total. Total. Um curso integral de 1 ano. Então, eu queria que você falasse um pouco mais do curso, a rotina, como é que eram as aulas, o que você achou mais legal. Eu amei o curso, eu amei. Eu achei, assim, o nível de feedback maravilhoso que eles dão. Mas começando... Calma aí, deixa eu começar... Do começo. Do começo. O primeiro semestre do curso é inteiro de consecutiva. Porque eles consideram a consecutiva a base para a simultânea. Você tem ali todas as habilidades que você precisa para depois fazer uma boa simultânea. Então, eles te dão uma base fortíssima de consecutiva. Relembrando para quem não sabe muito bem ou não sabe o que é consecutiva, não se lembra, consecutiva é aquela modalidade de interpretação de conferência em que o orador fala, o intérprete toma notas e aí o orador para de falar e o intérprete traduz. Uma parte da memória e a outra parte dos rabiscos que estão ali no bloquinho de notas. Essa é a consecutiva. Isso. No começo eu achava que eu tinha que escrever todas as palavras que estavam sendo ditas porque eu não confiava nem um pouco na minha memória. Mas com a prática você vai vendo que você pode escrever algumas palavras-chave, alguns símbolos e você vai confiando mais na sua própria memória. E no final a gente fazia consecutivas de 20 minutos de duração. Meu Deus! Não era essa intermitente que a gente chama de consecutiva aqui no Brasil, que traduz 3 frases. Duas. Eram 20 minutos. Que legal. E aí você sentiu... Bastante detalhe, sabe? E você sentiu na cabine, quando foi fazer aula de cabine mesmo, essa melhora por conta da consecutiva? Quando eu fiz o primeiro semestre lá, estava indo super bem. E fui treinando o meu marido para me dar feedback. Ele era ótimo de dar feedback. Ele já aprendeu tudo, falava, faz isso, faz isso, faz isso. E quando eu comecei a fazer a simultânea, no segundo semestre, a gente se gravava, já era a prática desde o começo, se gravar, para a gente se ouvir, e eu pedi o feedback dele. Ele virou para mim e falou assim, dá para ficar só com a consecutiva? Que banho de água fria! Nesse nível. Nossa, eu falei, tudo bem, todas as habilidades que eu preciso para fazer a simultânea já estão aqui? Onde? Porque eu não estou sentindo, né? Foi difícil, porque aí o Tetris, né, que chega. Mas aí, nessa altura do campeonato, você já tinha feito o curso da PUC. Eu não terminei, não, eu fiz... Você acabou não terminando? Não, eu fiz só um semestre. 2 semestres, na verdade. 2 semestres entendi. Eu fiz. Você não tinha tanta experiência assim com a simultânea mesmo? Não, eu não tinha feito nenhum módulo de simultânea ainda na PUC. Então você tinha na prática muito mais experiência com consecutiva mesmo. Consecutiva, ok. Porque o primeiro semestre da PUC, eles faziam um negócio de expansão de vocabulário, aí depois tinha um módulo de consecutiva, e aí só no segundo ano também acho que entra em simultânea. Não, em Leeds também aula todo dia, deduzo, né? Todo dia. O curso da PUC era, acho que 2, 3 vezes por semana também, como da 2 vezes por semana. Então tinha muito mais volume lá de consecutiva. Entendi. Mas aí foi melhorando. Aí, graças a Deus, o feedback foi melhorando. Graças a Deus. Não, hoje até me sinto muito mais confortável fazendo uma simultânea, né? Porque aqui a gente faz muito mais simultânea. Acho que a explicação dessa quase aversão que muitos colegas têm
a consecutiva é justamente pelo fato de fazermos pouco. Principalmente aqui no mercado de São Paulo. Mas não é só isso, né? Você tá lá no palco. Está mais exposto, é verdade. Tem muito mais exposição. E quem entende inglês, ouviu já o inglês original, vai ouvir o seu português, vai ficar ali comparando, avaliando o seu trabalho. É verdade. Na simultânea, quem entende inglês não está com fone, não está nem te ouvindo. Eu acho que tem outros fatores Sem aí dúvida, que influenciam. Mas eu faço. Eu como sou meio aparecidinho, o que mais me incomoda, o que mais me causa um pouco de ansiedade, assim, é o fato de fazer pouco. Parecer assim, eu sei que é problema para muita gente, mas não é o que pega mais no meu calo, sabe? Mas enfim, a gente faz muito pouco. Né? Mas a maioria se sem dúvida. incomoda Mas tem esse componente, sem dúvida. Como a legenda, né? O quê? A legenda. Você faz, por exemplo, tradução para dublagem, ninguém sabe como é que era o original. Agora, o legendador está sob o escrutínio de todo mundo que está vendo. Todo mundo. E não sabem que tem que dar tempo de leitura, que tem um limite de caracteres, tudo isso. Né? Exato. Eu fiz curso de legendagem também, faço ainda um pouco de legendagem até hoje, eu gosto bastante. Mas agora eu quero saber o seguinte, como foi o primeiro trabalho à Vera? Primeiro trabalho profissional? Foi quando você voltou em seguida de Leeds? Foi. Voltei de Leeds, mas voltei a trabalhar na USP, porque eu tinha que trabalhar na USP pelo menos pelo mesmo tempo que eu fiquei afastada, já que eu consegui aquele afastamento. Para justificar o investimento. Para justificar o investimento, justamente. E aí voltei a trabalhar na USP, mas aí quando surgiu uma coisinha aqui, outra ali de interpretação, que eu fui tentando estabelecer contatos, porque como eu não me formei em interpretação aqui no Brasil, eu não tinha muitos contatos. Então, foi difícil. Eu fui galgando um espacinho aqui, um espacinho ali, conversando com conhecidos e tal. E, nossa, meu primeiro trabalho já foi assim, acho que uma reunião do Banco Mundial. Foi super high profile. Começou por cima. Nossa, fiquei nervosíssima. Foi consecutiva também. Na verdade, uma parte sussurrada para os estrangeiros, e quando eles falavam, a consecutiva para os brasileiros, mas num ambiente menor, assim, eram reuniões fechadas, assim, devia ter umas 10 pessoas só. A sussurrada é aquela interpretação simultânea, interpretação de conferência que a gente faz ao pé do ouvido para uma ou duas pessoas, por pouco tempo, em condições muito especiais, sem a ajuda de equipamentos, tá? Essa é a sussurrada, ou interpretação de cochicho, como a gente fala também. Muito legal. Nervosíssima? Nervosíssima, não. Correndo para o banheiro antes de começar. Todas as vezes, nesses primeiros eventos que eu fiz, eu tinha dor de barriga antes de começar. É mesmo? Dizem que o intestino é o segundo cérebro, né? Agora eu quero fazer um corte temporal, assim. O último que você fez, que eu sei qual foi, não vamos falar onde é, o que é, eu sei qual foi. Sabe, né? Sei. Por que será? Mas não vamos falar qual é. Eu quero saber se você consegue traçar um paralelo. Além do nervosismo, que hoje está mais controlado, deduz-se. Mas o que mudou no seu estilo? O que você faz mais ou menos? Acho que agora, hoje em dia, eu tenho muito mais confiança na minha memória de curto prazo. Quando eu entrei na cabine, principalmente quando são assim, eventos muito técnicos, com muita terminologia, assim, a gente tende a ficar muito próximo da fala do orador, do original, com medo de perder alguma informação. Então, ele fala, você fala logo atrás. E isso te ajuda a não perder nenhuma informação, né? Porque você não depende tanto da sua memória de curto prazo, mas ao mesmo tempo pode te jogar em algumas armadilhas, né? Principalmente com questão de sintaxe, que você tem que mudar a ordem das palavras e tal, para soar mais natural no português ou no inglês, né? Na língua de chegada. E se você está seguindo o orador ali muito de pertinho, com medo de perder a informação, você acaba caindo em algumas ciladas que você mesmo cria para você, e às vezes você tem que terminar a frase de um jeito super estranho, ou recomeçar. Exato. Ou até a cilada que o próprio orador cai, você cai junto. Cai junto. Se o cara se corrige, por exemplo, reformula um pensamento, se você está com uma certa distância, você já não cai naquela roubada. Você espera e vai para o caminho certo. Já fala de uma vez a frase certa. Exato. Não precisa errar com ele, né? Isso você aprendeu a incorporar, né, ao teu recurso, ao teu repertório de recursos. Isso, uma decalagem maior. Isso, decalagem, como a gente chama. Calma e confiança, que eu sei que é melhor dar uns 2 segundinhos, ver para onde o orador está indo e aí começar
e eu sei que eu não vou esquecer nenhuma informação crucial por causa disso. Esse seria o principal conselho que você daria para quem está começando agora, para quem está concluindo o curso, está esperando o primeiro trabalho? Eu acho que sim, mas eu acho que isso é uma coisa também que vem com o tempo, porque quando você vai fazer os primeiros trabalhos, são tantos fatores ali que estão te deixando nervosa e tanta coisa para você pensar ao mesmo tempo. Na simultânea, você está fazendo mais do que duas coisas ao mesmo tempo, né? Você está ouvindo, analisando, transferindo para outro idioma, reformulando. Então, assim, dizer, dá um tempo, faz uma decalagem maior para quem está começando, talvez não ajude muito, porque eu acho que é essa coisa que você vai pegando com bagagem mesmo, com horas de voo. Então, dá o conselho. Que conselho você daria? Aumentar suas horas de voo, nem que seja em prática, dentro de casa, se gravando, se ouvindo e pensando, o que eu posso fazer aqui para melhorar? Perdi essa informação, por que será que foi? Que, aliás, era isso que eu estava falando sobre o curso de Leeds, que eu nem terminei, né? Era o nosso curso de português lá, eram uns 2 alunos só. E quando as aulas eram into Portuguese, a professora dava um feedback, assim, tão detalhado, que era assim, olha, aqui, nesse ponto do discurso, você pulou um número. O que aconteceu nesse momento que você perdeu? Será que foi um nome que ele falou antes que você teve que anotar? E aí, nesse momento, o que a gente pode fazer, então, para não perder? Nossa, assim, um nível de feedback detalhado que eu não tinha recebido na PUC, mas eu nem terminei de fazer o curso lá, simultâneo, então... Não, pela quantidade de alunos também, né? Exato. Com 2, feedback vai vir, né? A baciada, né? De baciada. Inclusive, quase que o curso foi cancelado, porque só tínhamos 2 alunos de português. O curso de português, né? Claro. Os outros idiomas iam continuar, mas eu fiquei no pé da coordenadora lá, falava, e aí, estou com a bolsa, estou com isso, estou com aquilo. Ela falou que não teve coragem de cancelar o curso por minha causa. Mérito seu também, né? Porque você ficou em cima. Insistência. Sem dúvida. Eu quero saber que tipos de trabalho você mais faz, quais são os temas mais recorrentes? Faço, acho que metade do que eu faço são congressos de medicina. Faço muita medicina. Eu entrei na medicina porque a minha irmã é médica e como eu falava inglês, e melhor que ela, apesar dela ter começado no inglês junto comigo, né? Ela não fez o intercâmbio, ela não foi fazer letras depois, ela foi fazer medicina. Enfim, ela começou a pedir para eu traduzir os artigos dela, para mandar para a revista internacional, para publicar. Depois do marido dela, que ela acabou casando com um médico. E aí eu fiz muito. E depois, inclusive, me acharam pelo LinkedIn lá, ou um editor de revistas científicas também me chamou, traduzia muito para a Revista Brasileira de Radiologia, Revista Brasileira de Pulmonologia. Então, traduzi muito artigo acadêmico de medicina e entrei na medicina, sim. Essa foi a porta de entrada, então, porque traduzir evento médico, para quem não sabe também, é complicadíssimo. É um vocabulário muito amplo, é um público muito exigente, com razão. Sim. E é raro você ter intérpretes que não têm algum pezinho ou na medicina, ou na biologia, ou na química, fazer eventos de medicina, né? Então, mérito seu, né? Mérito seu. Eu sou da letras. Olha só, é impressionante. Agora, qual é o tipo de evento, qual é o tipo de assunto que você mais gosta? Eu gosto muito de traduzir educação. Nossa, eu fiz uma tradução uma vez de cursos de mindfulness. Foi tão bacana, tão inusitado. Gosto muito de falar sobre meio ambiente, toda essa coisa de mudanças climáticas, mas desse lado mais humanas, assim. Uma intérprete completa. Uma intérprete completa. Vai na medicina, vai nos assuntos de humanas, que também causam uma certa dificuldade pela subjetividade, muitas vezes, não é simples. Não estou falando daqueles humanas raiz lá, não. Estou falando de educação, que é uma coisa um pouco mais objetiva, assim. Sim. Não é tipo filosofia. Nossa, aí é de chorar. Já fiz alguns. Fiz alguns também de sociologia. É difícil. Muito difícil. Parece fácil, você conhece, em tese, né? Você conhece todas as palavras, não tem nenhuma dificuldade técnica,
mas os temas são muito abstratos às vezes, é muito difícil você acompanhar o raciocínio e colocar isso de uma forma clara, né? Num outro idioma, é difícil. Total. Outro tipo de dificuldade evidente. O que você faz hoje, Cecília, para se manter informada? Estou falando tanto de inglês, mas também sobre outros assuntos, o que está acontecendo no noticiário e tal. Você tem uma rotina assim? Eu assisto muito jornal, né? Em português, em inglês. Enquanto estou cuidando da vida, estou ouvindo podcast da CNN, tô sempre tentando... Antenada. Sim. Aí faz as duas coisas meio que junto, né? Informação e também o idioma. Tá aprendendo, revendo vocabulário, né? E volta e meia tô lá ouvindo o jornal. Ai, deixa eu anotar esse termo. Fiz isso hoje de manhã. Estava assistindo uma entrevista no YouTube. Aliás, estou fazendo propaganda aqui do YouTube. E vi uma expressão que eu não lembrava, não conhecia. Fui lá e já anotei. Eu tenho um arquivinho assim. Today I learned. É o nome do meu arquivo. Que legal. Boto sempre coisa lá. Quando aparece uma coisa, mesmo no trabalho, e mesmo quando não é do trabalho. Mas você fica com aquela pulga atrás da orelha. Fala, isso vai aparecer um dia na cabine, eu preciso lembrar. Né? E intérprete é bicho curioso, né? Tipo Tem assim, que ser. Eu vendo série na TV, eu direto paro para anotar termo. Então, estava vendo aquele Ted Lasso, você já assistiu? Já vi. É fenomenal. Mas direto, eles falavam algum termo de futebol. Eu vou anotar, vai ter isso aqui no evento de futebol que vai rolar não sei quando. Claro. Ou então, também, quando eu comecei a fazer os eventos de medicina, eu falava, não, gente, desculpa, eu tenho que assistir Grey's Anatomy agora, porque eu estou estudando para o meu evento. E me ajudou muito, sim. Eu sou formada em medicina por Grey's Anatomy. Eu em direito por Law and Order. Aí. Mas é verdade, já aconteceu de vir uma palavra, uma expressão que eu não sei de onde veio. É dali. Eu não sou formado em direito, né? Não estudei direito. Mas gosto, me interesso e sou mesmo fã de carteirinha de Law and Order desde, sei lá, 25 anos. A gente não senta para ver TV sem pensar em nada. Exato. A gente está sempre ligado nessas expressões e termos. Eu me lembro uma vez sentado no sofá de casa, mudando assim de canal na televisão, a esposa, né, mudando. Tá. Aí passou pelo Discovery rapidinho, porque ela sabe que eu ia parar, né? Pulou bem rápido. Aí passou uma imagem de um avião caça, né, um avião militar, assim, que eu gosto muito de aviação também. Ela passou rapidinho, eu falei, não, volta. Ela jogou o controle assim no sofá e falou, você é doente. Porque intérprete é assim, né? A gente se interessa por caça, documentário sobre a Guerra Civil Americana, sobre acasalamento de baleia, o que tiver passando a gente quer saber, quer conhecer, né? Que a gente sabe que mais dia, menos dia vai aparecer na cabine. Mesmo quando é um tema assim que você já tira de letra, você já fez 1 milhão de eventos naquele assunto, tem toda a terminologia na ponta da língua, tem sempre alguém que vai fazer um comentário sobre não sei o que, a abelha que entrou na casa aquele dia e fez não sei o que. Assim, sempre tem algo inesperado. Sim, então, nunca se sabe quando você vai precisar saber sobre as abelhas. Falando nisso, qual foi o trabalho mais difícil que você já fez? Eu não sei. É tanto trabalho difícil. Não tem fácil, né? Não, nenhum é fácil. Fácil não veio ainda. Não. Mais inusitado, mais diferentão, assim, o que mais fugiu do comum. Já fiz um monte de coisa interessante. Aliás, eu tinha uma história que eu pensei aqui de contar da Rio+20, quando teve as reuniões paralelas da Rio+20, acho que em 2012, no Rio. 2012. E, nossa, teve muitas coisas interessantíssimas na sala que eu estava traduzindo. Tinha a cabine de espanhol-português e português-inglês. E teve assim, uma delegação chinesa que veio com aquelas fantasias fenomenais lá, usadas no Ano Novo Chinês. Teve um pessoal do Japão falando sobre como que eles tinham lidado com toda a destruição causada pelo tsunami que tinha tido no ano anterior, lá um tsunami enorme no Japão. E nesse caso,
o pessoal levou a própria intérprete de japonês e inglês, então eles falavam japonês lá no palco, a intérprete fazia a tradução consecutiva japonês-inglês e a gente na cabine traduzia inglês-português, aí simultaneamente da consecutiva da colega do palco, e a cabine de espanhol pegava o relé do inglês-português para fazer o português para o espanhol. Então, que legal, assim, né? Legal. Todo mundo se entende por culpa nossa. Parece culpa mágica, aspas, né? Mas a gente está lá suando dentro da cabine. E aí, logo depois que esse pessoal do Japão saiu, entrou um pessoal da Federação Mundial da Paz e do Amor. Nem sabia que existia essa federação, né? Bem. Depois eu fui procurar uma federação com sede na Califórnia, e chegou lá na cabine uma chinesa, oriental, não sei, foi falar com a gente em inglês, deu um discurso impresso em inglês e falou, olha, esse vai ser o discurso do nosso presidente, o presidente da Federação Mundial da Paz e do Amor. Esse discurso que ele vai fazer. Eu falei, beleza. De vez em quando a gente recebe, né, esses discursos impressos assim na cabine, porque a pessoa, quando está lendo um texto, ela lê na velocidade da luz e é dificílimo de acompanhar. É um texto mais enxuto, mais bem preparado, geralmente. Sem nenhuma repetição, nenhuma ambiguidade, extremamente conciso, né? Então, e a pessoa, em geral, lê também muito rápido. Sim. Né? Uma velocidade que não é a natural de fala. A gente faz tradução à primeira vista, como a gente diz, né? Isso. E é sempre um momento tenso. É tenso. Principalmente quando o orador resolve fazer comentários adicionais que não estão no papel. E você se perde. Ou pular trechos, né? Exato, também é um pesadelo. Enfim, mas como foi? Então eu já estava esperando isso daí com o discurso impresso, mas falei, que bom que pelo menos ele entregou o discurso impresso, porque muitas vezes nem isso, né? Eles leem tudo isso e a gente não tem a versão por escrito para acompanhar, e a gente tem que simplesmente fechar os olhos e vai. E vai. Com fé, segura na mão de Deus e vai. Mas nesse caso, ela entregou. Falei, que bom, beleza. Aí ela voltou para o palco, ela era a mestra de cerimônias, ela que ia abrir a reunião, e ela foi e falou com inglês lindo, nativo, apesar dela ser oriental, ela tinha um inglês nativo, da Califórnia, ela era da Califórnia. E aí entrou o presidente para falar, então. Aí ele abre a boca para falar e começa a falar, e fala chinês, mandarim, ele começou a falar mandarim, e eu assim, cadê o intérprete consecutivo que vai fazer lá? Você esperando que ia ter tradução para inglês. Falei, vai fazer um intérprete, vai fazer a tradução no palco, e eu vou fazer depois a simultânea da consecutiva dele, como tinha acontecido com a delegação do Japão, no mesmo dia. E eu fiquei esperando, fiquei procurando o intérprete no palco. Nada do intérprete aparecer. E aí, a mestra de cerimônias que estava lá do lado foi para a cabine, olhou e falou assim... É o papel, vai no papel. Aí eu... What? Olhei para o meu colega e ele falou... Vai traduzindo aí do texto. É isso aí. E aí eu já fiquei extremamente nervosa, porque eu já tinha perdido um minutinho ali no começo. Que eu estava esperando o intérprete consecutivo começar a falar, para eu poder traduzir o que ele estivesse falando do inglês para o português. Eu não falo chinês. Não tenho chinês na minha combinação. Aí, bom, então falei, então tem que acelerar, porque ele já falou aqui pelo menos umas 10 linhas, sei lá quanto que ele já falou. E aí eu peguei e fui. Comecei. E aí eu olhava para o lado assim, e o meu colega falando, vai, tá bom. Ih, ele mudou a página, acelera. Só que a página que ele estava lendo lá estava escrita Era outra. Mandarim, e eu lendo em inglês aqui, então assim, não tinha muito... Então, para quem nunca se viu numa situação dessa, o mais difícil é você saber que ponto que o orador está. Se você está fazendo simultâneo, por mais difícil que seja, por pior que seja o sotaque, a velocidade, tudo, você sabe onde o cara está. Você está acompanhando o que ele está falando. Exato. Agora, eu já vi isso acontecer com árabe, com russo. E aí a dificuldade é essa. Você está traduzindo do papel, mas você não sabe se está na velocidade do cara. Eu já vi colega, por exemplo, acabar antes do cara. Que acho que foi o que aconteceu com você. Poxa, Ulisses, poxa. Tira o teu brilho, desculpa. Então, deixa eu continuar. Aí eu comecei a fazer e ele foi tentando me dar um ritmo ali, né, o colega
que não estava traduzindo, estava só tentando olhar o palco, ver as dicas ali de velocidade, não sei o quê, para falar se eu acelerava ou se eu freava. E ele foi me dando assim e eu fui indo. E isso a cabine de espanhol pendurada no inglês, né? Para piorar. No inglês não, no português, que eu estava fazendo do inglês para o português, mas eles não tinham recebido o discurso impresso lá e os colegas da cabine de espanhol não tinham inglês também na combinação. Então, eles tinham que ouvir a nossa produção para o português e depois transferir para o espanhol. E aí fui indo. Mas olha, fui indo... Foi tão bacana que a galera nem começou a olhar para trás para ver o que estava acontecendo na cabine. Tipo, ninguém nem percebeu que estava faltando uma perna aí desse relé, que seria a tradução do chinês para o inglês, né? Eu estava ouvindo o chinês e traduzindo direto para o português através de um papel impresso. E o pessoal não percebeu que essa perna estava faltando porque estava correndo super natural. Ok. Eu tremendo por dentro, mas... plena, com a voz plena ali, traduzindo, acelerando, freando, de acordo com as dicas do meu concabino. E aí, bom, no fim do discurso tinha uma conclusão super formal, com agradecimento lá, um monte de gente. Eu fui lá, fazendo. Acabou. Terminei o meu discurso. E o cara falando lá. Aí eu olhei pro meu concabino e ele... Enrola. Peguei o discurso do começo, tinha umas partes em negrito. Aí eu, você reforçou. Relembrando. Mais uma vez. Sensacional. Não sei o quê. Aí, de repente, ele, pá, acaba. E aí, todo aquele agradecimento formal do fim, eu tive que cortar, porque eu já tinha feito. Tá. Aí eu voltei nesses relembrando não sei o quê. E ele finalizou do nada e eu, obrigado. Pronto. Enfim. Perfeito, uma salva de palmas. Perfeito. Mas ninguém olhou para trás. Claro. E eu suando, frio na cabine, olhando para o espanhol. O colega de espanhol viu tudo que estava acontecendo, viu que não percebeu, tinha chinês. Né? Ele sabia que tinha uma perna da interpretação ali do relé faltando. O resto do público não percebeu, nem olhou para trás, mas aí ele saiu da cabine e ele veio e ele ria e falava fenomenal! E a gente ria tanto. Depois a gente foi fazer happy hour, falou nossa intérprete de chinês e tudo. Perfeito. Você fez o que era para fazer, Cecília, sabe? Porque nessa situação não tem como você basear o teu ritmo naquilo que você está ouvindo. A gente não conhece nada de um idioma desses. Então não tem o que fazer mesmo. Mas hoje em dia eu me pergunto se eu teria feito essa loucura de traduzir do chinês para o português sem ter a certeza de que era realmente aquilo que ele estava falando. Porque assim, foi um papel que me entregaram. Era a mestra de cerimônias que estava ali, que olhou para mim e mandou eu ler o papel. Mas assim, posso jurar que é aquilo que ele disse? Então, mas a situação que às vezes a gente não tem controle. É uma autoridade, é um evento super formal. Já aconteceu esse que eu estou te falando de árabe. E o de russo também, era um auditório enorme, cheio de gente. Aí é aquela coisa assim, ou você faz isso, ou não tem palestra, não tem tradução. Então, acho que nessas horas não tem muita escapatória. E a gente tem que ir pro sacrifício. coordenadora não estava na sala. Tem que ir pro sacrifício, paciência. Falei, aí fiz também o que o meu instinto mandou ali na hora, né? Exato, e acho que a gente tem que ter maturidade suficiente para, se vier a receber crítica, saber falar, queridão, eu fiz aqui o máximo, eu fiz o que era possível para aquela situação. E não se martirizar demais. Eu acho que... Tentei solucionar um problema. Evidente, evidente. Como minha avó dizia, ela me mandou comprar pão uma vez na padaria. Traz meia dúzia de pãozinho. Eu fui na padaria, não tinha pãozinho, eu voltei sem pão. Falei, vó, não tinha pãozinho. Ela falou, mas que falta de expediente. Traz uma bengala, traz um pão de forma, traz alguma coisa. Que falta de expediente. Tô com fome. E o intérprete tem que ter expediente. É isso. Sabe? Tem que ter recurso para apagar esses incêndios. Porque, de novo, é uma autoridade, é um evento super formal. Não tem muito o que fazer. Você vai falar, não vou traduzir? Essa sessão vai ficar sem tradução? Com um público brasileiro enorme lá esperando... Agora sim, o momento mais aguardado do nosso bate-papo é o momento Mico-Leão Dourado. Mico de cabine. Pode ser seu. Se não for seu, eu sei que você não vai cometer a indelicadeza de dizer com quem foi. Contar quem foi. Pode ser de autor anônimo. Aqui eu brinco, digo que a gente está interessado no milagre, não no santo. Legal. Vai lá.
Eu tenho uma história de gafe, assim, mas como essa eu já cometi outras milhares que eu nem lembro, porque tudo que eu aprendo de terminologia, de coisa num evento, assim, acabou o evento, desliguei o microfone, parece que some da minha cabeça. Então, um monte de gafe que eu já cometi, com certeza, mas que eu não vou lembrar para contar. Mas eu me esforcei para pensar numa gafe aqui. Boa. E lembrei de uma, Boa. que foi uma vez que a gente estava num evento e o CFO da empresa foi lá, falou, fez uma participação, falou durante, sei lá, uns 15 minutos, não era a minha vez de traduzir. E eu estava com uma colega extremamente competente, relaxei ali na cabine e não prestei muita atenção no que estava rolando. Esse é um erro, um pecado, entre os 7 pecados capitais dos intérpretes, né? Achar que quando não é sua vez de traduzir, você pode relaxar de verdade. Desligar total, não dá. É um relaxamento comedido ali, você tem que estar ligado, sabendo o que está acontecendo. Enfim, o CFO acabou de falar, e aí veio outra pessoa e começaram a perguntar, quando que esse produto vai chegar no nosso país? Quando que vai não sei o quê? E a resposta foi o seguinte, depende de barreiras. E eu falei, it depends on the barriers. Right? Pensando em barreira alfandegária, alguma coisa desse... Não sei exatamente que obstáculos que poderiam ter financeiros ou barreiras alfandegárias, alguma coisa que eu falei, não vou presumir, mas it depends on the barriers. And Mr. Barriers was the CFO. O cara que tinha sido apresentado. O cara chamava Senhor Barreiras. Olha só. E ele já tinha falado logo um pouquinho antes, entendeu? E eu dormi ali nesse momento, não prestei atenção, o que foi um grande pecado e acabei cometendo um erro que era evitável. Beleza, então você já deu... Prevenível. Já contou o mico e já meio que explicou o que fazer para não cair em roubadas parecidas. Para quem está começando e também para quem é mais experiente, né? Tá atento ao trabalho em si, ao contexto. E por mais experiente que seja o colega que está traduzindo, ele ou ela pode precisar de uma ajuda ali para anotar um número, alguma coisa. Então, esse apoio é importantíssimo. A gente faz muito trabalho em equipe, né? Sem dúvida. A gente está na cabine em 2 pessoas, não só para se revezar, mas para um apoiar o outro quando o outro está trabalhando, né? Mas é natural, assim, quando você está trabalhando com um colega que você tem plena confiança, você sabe que ele está tirando aquilo ali de letra, é natural que você descanse um pouquinho a cabeça quando não é a sua vez de traduzir. Mas não dá para desligar total, porque você acaba cometendo deslizes como esse. Tem uma outra coisa importante também, né, Cecília? Depois que você comete um deslize desse, porque é natural, um ato falho, uma troca de fonemas, pode gerar até riso na plateia, e o mais importante é você não perder o rebolado, né? Não se deixar abater por um tropeço desse, porque o evento continua. Você vai ter que continuar traduzindo. Eu vou contar o que aconteceu comigo esse ano. Eu estou dentro de um pastifício, fazendo lá uma visita técnica com um grupo de pessoas, e o nosso anfitrião mostrando lá todo o processo de produção de massas. E ele estava falando sobre o forno que eles têm para secar a massa, que eles mantêm a uma temperatura mais baixa por mais tempo, que é um processo que, diferentemente de outras indústrias, que elevam a temperatura para acelerar esse processo e ganhar produtividade. Mas essa temperatura mais alta acaba prejudicando a estrutura dos componentes e do glúten, principalmente. O que o titio traduziu na hora? Temperatura mais baixa para preservar a estrutura do glúteo. Não acredito. Isso. Nossa! Troquei glúten por glúteo. Era um grupo pequeno, não teve uma reação assim muito absurda. Eu falei, não, glúten. Aí eu me corrigi na hora, porque saiu assim meio um ato falho. Acontece, né? E aí, brincar com a situação, como é que fala? Assimilar o golpe e seguir adiante. Eu não tenho outra opção. Não tem. Eu era o único intérprete no grupo lá em viagem, sabe? Não tem. Tem que ser eu mesmo. E acho que essa maturidade é importante também. Saber que esses deslizes podem acontecer, mas a vida continua. A vida continua. E você falou aí do glúteo. Me lembrei também de umas situações de saia justa super desconfortáveis, assim, que já aconteceram comigo.
Por exemplo, traduzir palavrão ou conteúdo ofensivo, ou também isso daí, né? Nomes de partes íntimas durante o evento. Como é que você fez? Então, tem aquele caso recente com a visita da Madonna aqui no Brasil. Esse caso não foi comigo, tá? Mas a Madonna estava lá em Copacabana com aquele público gigante, sendo transmitido pela Globo, com tradução simultânea. E a colega lidando lá com a Madonna, que já não é fácil, e a querida fala que o Brasil é maravilhoso, que não sei o que ela sente todo o amor, toda a energia. I feel it in my heart, I feel it in my pussy. Eu ouvi aquilo e falei, caramba! Mas, assim, a intérprete foi brilhante e falou, acho que periquita. E bola pra frente, porque, assim, a Globo, acho que tem diretrizes. Quando você vai traduzir na televisão, muitas vezes você tem diretrizes a seguir, tipo, não se fala palavrão aqui, ou você pode chegar até tal ponto, não pode aquilo, e você segue o que o cliente pediu. E provavelmente, eu acho que o cliente pediu para não ter palavrão, né? Porque era um horário super nobre ali, Globo, então achei que foi uma saída ótima da colega. Sensacional. E agora comigo já teve assim... Eu lembro uma vez que era um curso de técnicas de interrogatório. Foi super legal para pessoal de polícia, investigador e tal. Muito legal. Foram 5 dias de curso. Adorei, assim, como detectar mentira e tal. E numa parte do curso lá, ele mostrava muitos vídeos e tinha a parte de um vídeo de um depoimento de um caminhoneiro que tinha sido assediado dentro do caminhão enquanto dirigia por um outro cara. Um outro cara da equipe lá. Acho que era uma coisa de entrega e tal. Uhum. E aí ele foi fazendo uma descrição super gráfica, assim, de tudo que tinha acontecido com ele dentro da cabine lá do caminhão. E eu já estava com esse grupo há alguns dias fazendo a tradução desse curso de técnicas de interrogatório, mas assim, não teve como o pessoal não rir e se sentir desconfortável quando vem uma voz feminina traduzindo aquelas coisas horríveis, gráficas que o cara estava dizendo lá, falando das partes dele, não sei o quê. E aí a galera acabou rindo, assim, porque foi uma situação tão desconfortável que o pessoal virou para trás para rir, ver a minha cara e rir, porque, assim, claramente eu estava ali também morrendo por dentro de ter que traduzir assim, um conteúdo tão explícito. Mas, de novo, né? Aí é o que tem que fazer, não tem como fugir. Não tem como evitar ou atenuar o discurso, porque aí você está cometendo uma injustiça com a própria pessoa, com o próprio público. E já teve casos assim de... no PowerPoint, eu vi... Você recebe material para estudar para um evento. Aí lá no PowerPoint teve um cara, uma vez, que era um negócio de vendas, e ele queria chocar o público, e ele falava mesmo um palavrão. Estava escrito o palavrão no slide. E antes do evento eu fui conversar com a cliente, falei, olha, ele fala isso aqui, não sei o quê, posso traduzir? É para traduzir? Porque claramente ele queria chocar. O impacto. E ela falou, não, de jeito nenhum. E eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de conversar com ela antes, porque às vezes a gente não tem essa oportunidade. E como era uma intenção muito clara dele de chocar, eu teria ido no palavrão em português também. Uhum. Mas como ela falou que não, para aquele público ela não queria, foi ótimo. Eu botei uma coisa bem mais leve. Atenuou. E bola para frente. Mas já teve casos de ser algo totalmente inesperado, que não está ali no PowerPoint, que eu não sei com antecedência e que vem, assim, um monte de palavrão. E aí você sempre fica na dúvida, né? O que eu faço? Uso no mesmo nível? Tento atenuar? Eu acho que a minha tendência, em geral, é tentar dar uma atenuada. Mas a última vez que eu estava numa visita e o palestrante estava contando de uma lojinha que ele tinha lá na propriedade dele, que era... um autopagamento. Então, as pessoas iam, pegavam o produto que ela queria e colocavam o dinheiro ali num cofrinho que tinha e era self-service. Na base da confiança. Na base da confiança. Só que ele tinha, claro, câmeras, né? E era num lugar pequeno, que todo mundo se conhecia e tal. Então, que quando ele viu um cara que pegou e roubou, pegou o produto sem pagar,
Bom, ele ficou assim extremamente revoltado, falou que nunca esperava aquilo naquela comunidade e tal, e falou uns palavrões assim pesados. Só que nesse caso era uma visita muito mais informal. Eu estava trabalhando com equipamento portátil, com o nosso mini equipo ali no cantinho, e assim que ele contou a história, ele olhou para mim e falou assim: "Você traduziu exatamente o que eu falei?" Aí eu falei: traduzi. Ele falou: "Não, mas do jeitinho que eu falei?" Aí eu fui e mandei um palavrão mais forte assim, a plateia toda deu maior gargalhada, e aí ele continuou contando, no fim ele falou um outro palavrão, e eu já mandei de cara o palavrão que ele queria, porque aí o cliente já estava me pedindo para traduzir no mesmo nível, e aí ele parou também, olhou para mim e falou assim: "Agora você traduziu." Ele sabia a reação que ele causaria. Exatamente. Ela falou, acho que ela não traduziu do jeito que eu falei. Foi muito suave, o pessoal não reagiu do jeito que eu queria. É sempre uma saia justa mesmo. A gente nunca sabe o quanto você carrega de tinta na tradução. Isso vale para qualquer terminologia, mas principalmente no caso de palavrões, né? É difícil. Você tem que levar em conta quem é o cliente, quem é o público. E às vezes é um auditório enorme, heterogêneo. Você não sabe o que fazer. Não vai agradar a todos. Eu acho que nós, intérpretes homens, levamos uma vantagem nesse sentido. Quem me falou isso é uma colega, mulher, mais experiente que eu. Eu estava no evento que o cara falava palavrão direto, ela não traduzia e eu traduzia. Aí eu fui perguntar para ela, né? Ela era bem mais experiente que eu mesmo. Eu estava no início da carreira. E a resposta dela foi essa: para você, homem, tá tudo bem. Essa foi a resposta dela. Eu achei que fazia sentido naquela situação. Para ela, uma senhora, não vai falar qualquer coisa assim. E olha, eu posso corroborar isso aí que você está falando, porque justamente nesse dia que o palestrante falou: "Você traduziu o que eu falei?", eu estava com um colega que era um homem, e a gente trocou depois lá da meia hora, foi a vez dele, e ele também continuou falando uns palavrões ali, ele traduziu também, mas quando acabou o evento, os participantes vieram conversar comigo e falaram assim: "É tão estranho ouvir esses palavrões saindo da sua boca", porque ela falou, do outro intérprete a gente nem achou tão incomum, mas da sua boca foi totalmente inusitado. Então, realmente, espera-se coisas diferentes, né? É verdade. E quando é mini equipo, você não consegue muito distinguir a mensagem do mensageiro, né? Fica uma coisa muito, muito próxima, porque o pessoal está te vendo ali falando. Na cabine você fica um pouco mais protegida, escondida, só ouvem uma voz que vem do além. Mas no mini equipo, se você falar um palavrão, está saindo ali da sua boca, eles estão olhando ali a sua cara no cantinho. Muita gente né? fica olhando para a gente, né? Não olha nem para o cara que está falando. Alright. Mudando um pouco de assunto agora, Cecília, você se associou à PIC em 2018. Como membro efetivo. Eu entrei como chama membro candidato? Em 2013. Aí fiquei 5 anos. Depois de 5 anos você tem que se efetivar, senão... Caduca. Aí eu me efetivei. Foi, em 2018 me efetivei como membro efetivo. Por que você acha importante se associar a um grupo, uma associação profissional? Eu acho que tem várias vantagens, mas, na verdade, para mim, nunca foi uma dúvida. Eu, quando fui fazer o curso de interpretação, meu plano já era voltar, começar a trabalhar como intérprete e entrar para as associações. Eu queria ser da APIC, que é a Associação Brasileira, e da AIC, que é a Associação Internacional, que era super valorizada lá fora onde eu fiz o curso. Então, para mim, era só uma questão de tempo. Eu ia, com certeza, entrar nas associações, eu queria o selo de qualidade, eu queria dizer que eu sou a APIC, que eu sou a AIC, mas eu acho que fora esse selo de qualidade tem também muitos outros benefícios. Eu, por exemplo, não tenho uma veia comercial, eu não gosto de prospectar cliente, eu não gosto de vender o meu trabalho, eu não tenho isso forte em mim. E o que eu gosto mesmo é de entrar na cabine e fazer a minha interpretação. Eu gosto daquela adrenalina dentro da cabine, não gosto da parte de vendas. E então eu dependo totalmente de convites de colegas que têm os seus próprios clientes e fazer parte de uma rede assim, com outros colegas profissionais do mesmo nível que você, que vão conhecer o seu trabalho, vão confiar em você, vão saber que você segue todos aqueles princípios éticos da associação. Eu acho que é fundamental. Eu diria que 98% do meu trabalho vem de colegas
da APIC e da AIC que me convidam para atender os clientes deles. Legal. Esses conceitos, então, da importância de se estar numa associação profissional foram incutidos lá em Leeds, né? Em Leeds. Pela convivência ali. Foi. Professores, colegas. Isso, todos os professores já eram membros da AIC e desde sempre eu falei, eu quero. Que legal. Aí era só acumular os dias para me tornar membro. E acho que tem um outro componente também, é poder retribuir um pouco para a profissão, para os colegas Sim, que fizeram tanto para tornar a profissão como ela é hoje. Criar as condições de trabalho legais. Exato. E você retribuir com alguma coisa, assim, com um trabalho voluntário que a gente faz, não necessariamente exercendo um cargo na diretoria, mas também. E ajudando de alguma forma, acho que é legal. Atualmente eu estou na diretoria da AIC. Ah, que legal. Como secretária regional e é muito trabalho. Posso dizer que realmente E eu ouvi da estou minha retribuindo bastante. Hã? Estou retribuindo bastante. É legal, não, mas é bacana, é bacana. É cansativo, intenso, eu sei disso. Intenso. Mas é legal você saber que está contribuindo. Eu estava assistindo uma palestra na Abrates, agora no último congresso, e estava ouvindo a palestra do Renato Geraldes com a Luísa Levi, meus colegas. E eu estava com a minha esposa, que é legisladora. Então a gente está no mesmo congresso. É raro isso acontecer, né? Mas estávamos os dois ali participando. E nós dois vendo a palestra dos dois, né? Do Renato e da Luísa. Sensacional. Ela virou para mim e falou baixinho assim: você preparou muito bem a próxima geração. Achei bonito e me senti assim, honrado. Não foi uma facada? Não, acho legal. Tranquilo. É legal porque você... Eu sempre dei aula de simultâneo, você sabe disso. Então, alguma contribuição você tem, né, na formação dos colegas mais jovens que estão chegando. Isso é bacana demais. A gente tem uma obrigação contratual aqui no Cabine 2 de falar de inteligência artificial. Quero saber a sua opinião, se você tem receio, se você usa inteligência artificial na preparação para os eventos, como é que é isso? Eu uso, já tenho ali meus amiguinhos, que eu chamo são os meus secretários do ChatGPT, Gemini, DeepSeek, eu uso um pouquinho de cada, vou sempre comparando para ver qual que é melhor em quê, e uso para me preparar para evento, mas sempre com bastante cuidado com o tipo de glossário que eles montam, e os meus secretários, né, no caso, e também o que eu uso bastante, que eu acho bem prático, é como SOS na cabine. Assim, apareceu um termo que eu não conheço, eu já deixo o secretário avisado que tipo de evento que eu estou fazendo, quem é o cliente, qual que é o assunto, e eu falo, olha, agora se aparecer, quando eu escrever uma terminologia técnica aqui, ou em português ou em inglês, eu quero que você me dê o correspondente na outra língua e sem nenhum outro texto, que é porque eu preciso para a minha interpretação. Isso dá rapidez da resposta. Como, em geral, eu já usei ele ali no preparo um pouco e tal, ele já sabe do que se trata, falou, agora começou o evento. Aí ele fica lá, tá bom, vamos lá, modo resposta rápida. E isso ajuda bastante. É claro que você tem que ter 1000 cuidados, né? Ver se aquilo faz sentido, que se encaixa, mas tem me ajudado bastante. Em cabine de medicina, nossa, esses termos técnicos eles tiram de letra, assim. É mais confiável, né? Legal. Quando é assim. Às vezes, termos do inglês jurídico, coisas mais subjetivas, as respostas nem sempre são muito precisas. Jurídico mas é coisa complicado, técnica, né? Porque não tem uma correspondência direta entre civil law e common law, então é mais complicado. Mas a medicina, como tipo o nome de uma entidade, de uma doença, é aquela tradução que está ali no banco de dados dele. Então, tabelinha de Excel. Eles conseguem ajudar bem com isso. Então, para você, por enquanto, é aliado, né? Que é o que eu acho. É aliado, por enquanto. Por enquanto é aliado. Mas eu tenho medo que... Seremos substituídos? Eu acho que sim. Só não sei quando. Eu queria data. Eu acho que, por enquanto, eles ainda não têm essa sensibilidade que a gente tem. Mas
Eu não sei, o desenvolvimento é exponencial e eu tenho medo do que eles vão conseguir fazer daqui a pouco. Você acha que vai ser de repente, assim? Pum! Eu acho que a gente tem alguns aninhos por aí. Okay. Mas tô com medo, tô querendo já tentar pensar num plano B. Eu vou confessar uma coisa aqui. Em 98, eu estava em Monterrey, na Califórnia, fazendo um curso de especialização. E a gente tinha aula com um professor de teatro. A gente tinha que montar uma apresentação para os colegas treinarem consecutiva no teatro. Tá. Postura, aquelas coisas todas. E a minha apresentação que eu fiz foi que a nossa profissão tinha os dias contados. 1998, século passado. Eu já tinha ouvido... Por causa do Google Translate? Não era nem Google Translate ainda. Tinha tecnologia para você transformar texto... Google surgiu em 98, né? Acho que sim. Acho que foi. Mas enfim, tinha tecnologia já para transformar áudio em texto. Uhum. Eu tinha ganhado, na verdade... Speech to text, né? Speech to text, Eu tinha um negócio chamado Dragon Naturally Speaking. Você falava e ele ia digitando na tela. Isso. Já tinha uma versão do Google Translate que pegava o texto e jogava no outro idioma. Uhum. E também o próprio Windows, naquela época, tinha um recurso de você pegar um texto e transformar em áudio. As 3 etapas do processo já estavam dominadas, entre aspas. Qualidade precária, tudo aquilo que a gente sabe. Mas já se fazia. Aí eu fiz a minha apresentação toda, dando uma lá de mãe de Ná, dizendo que... Vai acabar. Vai acabar, em 98. E eu estou ouvindo essa história daqui 5 anos, desde então. Thank God. I hope you're right. Eu não sou cético, sempre repito aqui, não sou cético, mas estou pagando para ver. Não vi ainda uma solução. As demos que a gente vê são muito controladas. Sim. Muito, um linguajar assim, muito controlado, muito limitado. Enfim, seguimos atentos, aguardando e usando os secretários enquanto eles são secretários, né? Sim, eles são ótimos secretários. Exato. Cecília, muito obrigado por ter aceitado o convite para ter vindo aqui conversar com a gente no Cabine 2. Eu adorei a nossa conversa, eu sei que quem nos assistiu agora até o fim também adorou. Eu adorei. Divertidíssimo. Eu acho que esses casos de cabine não podem ficar só pra gente, tem que ser compartilhados. É isso. Esse foi mais um episódio do Cabine 2, um oferecimento da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, e do programa Textos Mastigados com IA, um curso online aqui do Tecla SAP. Mais informações, links na descrição. O Cabine 2 conta com o apoio dos estúdios Vida Moderna. É isso. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.